falar em cima do filme, de dois filmes ainda para mais, de um filme tão estilhaçante, é sempre ingrato. Mas acho que neste caso, por acaso em particular, pode ser importante, sobretudo porque o Miguel conhece muito bem a obra do Suzuki e de facto há uma linguagem no cinema do Suzuki que aqui atinge uma espécie de ponto de não retorno, mas acho que já vamos abordar um bocado melhor isso. Eu já agora, pegando no livro que nós estamos a divulgar aqui, e aliás estão disponíveis livros ali para, se quiserem, adquirir, cortesia do João Coimbra de Oliveira, que é o responsável pela livraria Linha de Sombra, que se estreia como editora precisamente com este nosso livro. E o texto que nos traz aqui é o texto do Miguel, portanto é sempre bom ter o autor connosco. E desde logo há a questão, por exemplo, eu estava aqui a recortar algumas passagens que acho particularmente interessantes e se calhar vou ler as passagens e depois se calhar isso lança um bocadinho o mote da conversa. Por exemplo, vou fazer uma leitura oblíqua, não é? Esta ideia de um filme de assassinos absurdos, acho que é uma boa definição. Quer queiramos, quer não, este processo foi a demonstração máxima de que as ordens reais, quer dizer, as ordens administrativas e políticas, não podiam aceitar a verdadeira inundação histérica de criatividade e imaginação preconizada pelo seu cinema. Isto, vamos falar um bocadinho sobre a relação com o estúdio e a relação particularmente problemática. Este filme foi a culminação de uma longa parceria, se é que se pode dizer parceria, mas já vamos falar um bocado sobre isso. E depois, aqui sonhar é real, na medida em que nunca ninguém chega a acordar. Eu acho que isto relaciona muito bem com o primeiro filme que vimos, não é? E acordar é menosprezar o sonho como possibilidade do real, como sua transfiguração e manifestação. A certa altura o Miguel cita o Suzuki, que é muito lacónico, apesar de ele deu algumas entrevistas, mas não dá muitos elementos sobre o seu cinema. Mas há uma passagem que eu achei muito valiosa em que ele diz, referindo-se a um grande realizador, um realizador clássico japonês, aliás o Jiro Ozu, ele diz: Ozu nunca começa nada a meio de uma cena, eu sim, é a minha maneira de trabalhar. De falar em estilhaços, em elipses. Depois, esta passagem é referente àquilo que é, por isso é que eu inicialmente falei da questão do ponto de não retorno, que é o cinema do Suzuki depois deste filme, que não podia ser o mesmo, e o Miguel faz aqui uma súmula do que resultou deste filme, deste momento Branded to Kill, e ele diz: sonho e vigília deixavam de ser estados antagónicos e contrastantes. Pronto, eu acho que isto são assim, esta leitura assim, na diagonal, com uns highlights, não, uns sublinhados que eu fiz aqui, mas acho que percorre um bocadinho aqueles que são os pontos importantes aqui para descodificarmos melhor, com a tua ajuda, obviamente. Já agora, antes disso, começando pela ideia do assassino absurdo, que é esta situação de facto verdadeiramente absurda do Branded, na realidade, que eu acho que está contida no título verdadeiro do filme, que é esta coisa do Branded to Kill, esta coisa do marcado para matar, mas aqui é marcado para ser morto, não é? Esta coisa esta dimensão quase autofágica, que depois culmina, não é, numa espécie de abstração identitária entre quem é o número um, não é? Na arena, não é? Esta arena tão literal quanto metafórica. E que me parece muito interessante porque, conhecendo alguns filmes, e não vi naturalmente tantos filmes como o Miguel, mas conhecendo alguns filmes do Suzuki de Yakuzas, nomeadamente o Youth of the Beast e o Tokyo Drifter, e também como é que se chama? Go to Detective Bureau, 2-3, Go to Hell Bastards, que há um bocado esta situação, normalmente do protagonista, de não saber muito bem onde é que pertence, não é? Esta ideia de pertença a um grupo, está normalmente entalado entre
entre grupos, entre papéis, e isso parece-me interessante, que culmina já numa espécie de estado de abstração. E, portanto, começando por essa ideia de absurdo, do assassino absurdo e esta dimensão autofágica. Sim, acho que isso é uma ótima maneira para começarmos. Em primeiro lugar, antes de falar um bocadinho mais sobre este filme, quer dizer, se tiverem alguma intervenção, são livres de interromper a qualquer momento. Exatamente, sim. E essa dimensão autofágica do cinema do Suzuki aqui atinge um ponto de não retorno, não é? Isto para vos contextualizar um bocado, o cinema, estamos a falar de uma altura, este filme foi feito em 67, e estamos a falar de uma altura em que o sistema de estúdios no Japão estava a dar as últimas, digamos assim. O sistema de estúdios era caracterizado por uma espécie de... É uma coisa quase inédita, não é? Poucos países tiveram um sistema de estúdios tão forte como o Japão. Mas o que havia era um sistema de produção e distribuição. Os filmes eram produzidos pelo próprio estúdio e eram mostrados nas salas do próprio estúdio. Portanto, havia uma circularidade de produção que se ligava também à maneira como os realizadores eram contratados. Por exemplo, o Suzuki, como realizador da Nikatsu, que é o estúdio, era contratado ao mês, não é? Era um empregado, recebia um salário, não recebia por filme. Não é? E era suposto um realizador de estúdio, não é? Trabalhar, quer dizer, preencher certos requisitos da própria empresa, não é? Do próprio estúdio. E o Suzuki, ao longo da sua carreira, apesar da rebelião surgir um bocadinho mais tarde no seu cinema, o Suzuki ia apresentando no seu cinema cada vez mais signos de inconformidade e de autodestruição, de quase implosão do próprio género. Também é bom dizer, não é, que o Suzuki, a partir de uma certa altura, a partir de 65, recebia avisos constantes a cada filme que fazia dos responsáveis do estúdio, porque as suas películas eram consideradas demasiado abstratas, tinham momentos que ninguém percebia, não é? E o que os responsáveis dos estúdios queriam eram, como citando as palavras do próprio presidente do estúdio, Kiyosaki Tsuori, os filmes são para ser compreendidos por toda a gente, não é? E o que o Suzuki vai fazer, vai dinamitando, no fundo, este cinema, como eu disse, sendo avisado uma e outra vez que não podia continuar com estes exageros, e chega a um ponto de quase ruptura com o próprio estúdio. Os últimos dois filmes do Suzuki, antes de ser despedido, este é o filme que o faz ser despedido do estúdio, pronto, isto é um spoiler, mas também, vendo hoje, não é de estranhar que isto seja um filme que faça alguém ser despedido. Os dois últimos filmes antes do Suzuki ser despedido são rodados a preto e branco, justamente porque o estúdio queria punir o facto de o Suzuki ter abusado nas suas produções a cores. Como se sabe, os filmes a preto e branco eram mais baratos e, portanto, isto era uma maneira quase de o ir apartando, digamos assim, das funções de estúdio. O que é engraçado, o que não deve ser engraçado, porque este filme, e se lermos essa luz, eu acho que isto não é a única interpretação que este filme pode ter, mas este filme fala de um assassino que está à beira de um ataque de nervos, não é? Os constantes telefonemas, eu imagino os telefonemas dos responsáveis do estúdio para o Suzuki. Inclusivamente há uma cena em que o próprio assassino, o número 3, não é? De uma organização que nós nem conhecemos as regras, não é? Somos quase metidos in media res. E curiosamente há uma cena em que esse assassino é torturado quase pelo próprio cinema, não é? Há uma parte em que ele vê o seu interesse amoroso, que também é muito curioso, porque trata-se de uma mulher que quer morrer. E que justamente eles amam-se porque ele o quer matar, não é? Ou ele quer matar, mas não consegue, portanto há ali uma espécie de jogo de gato e rato. O que também é engraçado, prende-se um bocado com a primeira curta, não é? A relação entre os homens e as mulheres no cinema do Suzuki. Também essa relação não era o que o estúdio queria, não é? O estúdio não queria esta imagem dos relacionamentos entre homens e mulheres. Basta ver os grandes filmes da Nikatsu, em que a mulher é uma espécie de donzela e o protagonista muitas vezes canta, não é? Entra a cantar e é um galã.
quase de líquido doce, não é? Aqui nada disto, essa imagem é completamente, é uma imagem virada contra o estúdio. E não deixa de ser curioso ver este filme justamente a essa luz, não é? À luz de um realizador que se sente sufocado, não é? Pelo sistema em que está inserido e que joga com as regras do próprio género, não é? Estes noirs da Nikatsu e faz um filme completamente livre, não é? Completamente de... Eu também caracterizei quase como um cadáver exquis, não é? É uma espécie... Isso, vocês virem, se lerem histórias sobre a produção e a pré-produção deste filme, vão perceber que o Suzuki chegava ao set e perguntava aos seus assistentes o que é que vamos filmar? O que é uma coisa interessante de se filmar agora? O que é mais interessante eu filmar agora, não é? Não ligando nada para o guião, não é? Aliás, há uma história engraçada acerca disso. O próprio Suzuki envia um primeiro draft do guião, primeiro rascunho, é recusado, envia um segundo rascunho, esse segundo rascunho supostamente já estava mais composto e foi aceito, digamos assim, ou foi mais bem aceito, e o Suzuki basicamente filmou um filme diferente do argumento que tinha entregado. Portanto, estamos a falar de... Lá está, são sucessivos ultrajes, não é? Para quem deveria ser um mero empregado. Essa, eu acho que é um bocado a perspectiva autofágica, não é, deste cinema. E acho que é claramente... Eu não sei como é que vocês o viram, mas seguramente não o viram só como um filme de género, não é? Seguramente este filme não é só um filme de género. Nós estávamos a falar disso antes de chegarmos aqui, quer dizer, é um filme... é um filme vanguardista a tout court, não é? É um filme quer dizer, completamente desconstrutivo do próprio género, que olha com uma distância para o próprio género. Vejam a maneira como a distância da câmara, não é? Por exemplo, esta cena brutal em que ele se sente perseguido pelo número 1, não é? Vejam como a câmara está completamente descentrada, não é? Há uma espécie de sucessivos planos de descentramento, não é? Nada desta lógica da transparência, que era a lógica que imperava nos estúdios, nada desta lógica, nada se coadunava com aquilo que lhe era pedido. Não é? Só para contar, se calhar, antes de fecharmos este capítulo, como é que foi o desfecho, o Suzuki. E pronto, estamos hoje num cineclube e a importância dos cineclubes é largamente documentada na história do cinema e também aqui trata-se de um caso semelhante. O Suzuki, que era um realizador de série B, os estúdios organizavam-se como uma espécie de pirâmide. Havia as grandes produções com os grandes atores, não é? Que eram os filmes de grande orçamento rodados a cores, série A, e depois havia estes filmes, que eram os filmes de série B, que acompanhavam os filmes de série A nos double builds ou triple builds dos estúdios. O Suzuki nunca fez nenhuma série A, não é? Ele fez sempre filmes para acompanharem outros filmes. Claro que o facto de ter sido avisado constantemente, ou melhor, o facto do Suzuki ter feito estes filmes criou uma espécie houve uma nova geração que descobriu este cinema, não é? Uma nova geração que quase descobriu de uma maneira imprevisível. Descobriu este cinema e quis fazer uma grande retrospectiva desta obra. E houve o presidente do Cineclube de Tóquio, Kazuko Kawakita, telefonou e pediu ao dono da Nikatsu, do estúdio, para lhe cederem a maior parte das obras que ele tinha a rodar e fazer uma grande retrospectiva. Ora, isto para o Kiyosatsu Ori, o presidente da Nikatsu, era um ultraje, não é? Porque era uma desautorização de poder. E depois este filme é feito e o Kiyosatsu Ori faz aquilo que queria fazer já há algum tempo, não é? Avisou o Suzuki que não ia receber o salário no mês seguinte. Inclusivamente fez uma declaração que dizia que Nikatsu não pode empregar realizadores que fazem filmes que não têm sentido nenhum. E mais, chega a dizer uma coisa deste género, uma beleza deste género, Suzuki devia se dedicar devia abrir uma loja de massa. Portanto, o respeito obviamente não era mútuo.
E o que é facto é que a retrospectiva acabou por não acontecer, o Kurosawa negou a circulação destes filmes, numa espécie de tratamento crítico por parte dos cineclubes, e o que aconteceu a seguir foi uma coisa extraordinária, foi a sociedade japonesa e os realizadores japoneses e a cinefilia japonesa uniram-se e fizeram grandes protestos, é uma coisa quase nunca vista, não é? Quer dizer, um realizador de estúdio que é despedido e que suscita... Aliás, eu li que comparavam isso ao caso, à affaire Langlois, em França, com o diretor da Cinemateca Francesa, que foi despedido pelo ministro então, da Cultura, o Malraux, e que também suscitou o mesmo tipo de reação. Não deixa de ser curioso que o Suzuki não era um intelectual, não é? Não era um homem, era simplesmente um realizador que em bom americano, em bom americano ou em bom inglês era um realizador no nonsense, não é? Sim. As entrevistas são muito no nonsense. Sim, justamente. E a história é esta, ou seja, a obra de Suzuki é reavaliada depois deste quase êxodo forçado. O que é facto é que o Suzuki filmará muito esporadicamente depois deste filme, exilar-se-á na televisão. A curta que vimos é uma curta feita para televisão, que não deixa de ser curioso, que exibe quase exatamente, só não vai tão longe em dizer que o sonho e a vigília não são antagónicos, não é? A curta, o filme sim, o Brandon Kill sim, o longo, mas quer dizer, em termos da maneira como o Suzuki encara a organização do plano, não é? As personagens, há uma coisa que nos dois filmes se utilizam, a palavra besta, não é? Na curta, a mulher que diz que o homem suscita qualquer coisa como uma complacência uma besta complacente, e no caso do Suzuki, não é? Aquele momento do Brand to Kill, aquele momento de aquelas cenas de amor em que eles se chamam bestas um ao outro. Que nós somos bestas, como bestas. Sim. E portanto, e depois aquilo que eu disse no princípio, na introdução, não é? Esta ideia, a organização temporal do cinema do Suzuki, não é? Não sei se algum de vós tinha visto o filme, mas é completamente incrível a maneira como o tempo não existe muito bem nestes filmes, não é? O tempo narrativo, não é? Os saltos são constantes, as elipses também, e é quase, nós somos, como espectadores, somos quase pedidos para retirar algum sentido das cenas, não é? E mais uma vez, isso vai em contramão da lógica de transparência dos estúdios, não é? Uma espécie de readably, uma espécie de filmes compreensíveis para todos. Isso, por acaso, para mim é muito interessante. Eu estava agora a visitar o filme e estava a pensar, sobretudo depois, no eco grande que este cinema, sobretudo, em particular este filme, na minha opinião, teve, nomeadamente no cinema americano. Não é? E temos de falar aqui de géneros também, não é? Do filme noir e dos filmes de gangsters, enfim, aqui acusas. Mas também, já agora, na minha opinião, isso é muito evidente nos filmes que eu citei há bocado, o género do musical. Portanto, há uma ideia de coreografia nos filmes anteriores, uma ideia de uma espacialidade, não é, nesses filmes, uma dimensão cenográfica que aqui está também estilhaçada, não é? Está sublimada. E eu estava a ver este filme e a pensar nas influências e naqueles que são os filhos de Suzuki, que é uma família internacional e muito americana, não é? Normalmente fala-se à cabeça de Jim Jarmusch, não é? Que faz uma série de piscares de olho, não é? no Ghost Dog e, na minha opinião, no Limits of Control, que também é uma espécie de filme de espiões desconstruído, pós-moderno, não é? Pós-moderno, completamente sublimado. E por outro lado também é muito associado ao Tarantino, se calhar pela assinatura estilística. O Park Chan-wook também, não é? Sim, em certa medida, eu acho que sim. Os travelings laterais, há ali de facto movimentos de câmara e a própria construção. Este filme é particularmente perverso, eu estava a pensar o twist. E naturalmente o John Woo, pela questão agora que acabei de falar da coreografia do cinema de ação. Contudo, eu estava agora a olhar para o filme e esta dimensão, o tema da paranoia e desta espécie de
estado de vigília e de sonho, vigília e de vigilância, não é? De perseguição, não é? Parece, é de facto branded to be killed. Faz muito lembrar um cinema pós-noir da nova Hollywood, que ainda não tinha ocorrido isso, associado, por exemplo, ao Pakula. Não é? Por exemplo, estou a pensar num filme como o Parallax View, ou mesmo um filme como The Conversation, do Francis Ford Coppola, não é? Que há também, no final, não é? Aquele momento de completa destruição do apartamento e de autodestruição da personagem, não é? Que acaba um bocado esta coisa do com ferros matas, com ferros morres, não é? No caso do filme do Francis Ford Coppola e aqui também. E é muito interessante ver como é que esses elementos clássicos, esse trabalho sobre o espaço e a multidão e uma ideia de movimento, não é? Depois dá lugar a esse trabalho plástico sobre o tempo. E sobre este tempo extraordinariamente subjetivado, não é? Há aqui de facto, esse ponto de vista é muito moderno, muito modernista o filme. E acho que a análise que tu fizeste é perfeita desse ponto de vista. E falam aqui de espelhos entre aquilo que é o realizador, não é? Aquilo que é a subjetividade do realizador, a subjetividade da câmara e a subjetividade do protagonista. E como o filme circula entre estas três dimensões. Por falar em influências, quer dizer, essas são muito citadas e particularmente a do Jarmusch chega a ser... É assumida, não é? Há uma cena no Ghost Dog que é literalmente retirada da cena do Ready to Kill, em que o assassino mata uma das suas presas através de um cano, não é? De um cano de esgoto, que depois que é uma coisa fisicamente impossível, não é? Desafia as leis da física. Desafia completamente as leis da física. E eu acho que este cinema é um cinema que desafia todas as leis da física e não só, e da metafísica. De qualquer das maneiras, o que estavas a dizer também é importante, não é? Eu aconselho-vos vivamente a irem procurar as outras obras do Suzuki e as anteriores a este período, porque há laivos de desconstrução, normalmente costumam ser uma cena, um momento ou três cenas, mas não costuma ser um filme inteiro, não é? Mas é muito engraçado ver essa corda bamba, não é? Essa dificuldade em que o próprio realizador se colocou em subverter as regras que lhe eram impostas, não é? As regras de produção e regras estéticas, obviamente. E essa subversão aplica-se muito nos primeiros filmes ao espaço, não é? Por exemplo, eu podia ter trazido imagens, mas quer dizer, aconselho-vos, por exemplo, a ver um filme como o Tokyo Drifter, de 66, filme que é a razão pela qual o Suzuki, a partir desse filme, só filma a preto e branco, não é? Porque o estúdio achou aquilo tão disparatado que o castigou dessa maneira. Mas, por exemplo, o Tokyo Drifter, a cena final do Tokyo Drifter é uma coisa impressionante, não é? Em termos cénicos. É uma espécie de espaço que não existe. É uma espécie de espaço que flutua no éter, não é? Sim. E que está entre... E que é um espaço artificial, mas que tem uma coisa impressionante, que é um espaço artificial, mas nenhum dos personagens que está colocado nesse espaço age como se ele fosse artificial. Ou seja, há uma espécie de pertença da realidade à artificialidade, não é? Na artificialidade. Os personagens agem como se tudo fosse normal. O que acontece aqui é um extremo ridículo, quase. Por isso, já agora, só para pegar nesse filme e também no filme do Go to Hell You Bastards, que é essa dimensão do espaço e dessas coreografias, não é? No espaço, e esse delírio naturalista, não sei, que me remete muito, por exemplo, para o Minelli, não é? De facto, não só nas cores, não é? Nas cores que são garridas, não é? Que são muito vivas, mas também nessa relação com o espaço, não é? Que aqui de facto, não é? Tu já tinhas ido por aí também, não é? Aqui é de facto a imagem-tempo, não é? É o estilhaço, como ele diz, não é? O espelho. No espelho partido, não é? No espelho partido.
Muito bem. Se calhar. Sim, eu não sei quanto tempo é que passou, mas